a livraria A Descabeçar Livros. Uma honra receber pessoas tão especiais aí na história das lutas e que eu estou feliz, na verdade, que esse debate, nessa forma, esteja acontecendo aqui. Agradecer ao Cauê por trazer aqui durante a nossa feira subterrânea. É isso aí, gente. Pode ir. Valeu, Pedro. Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir bem? Pedimos desculpas pelo atraso. Alguns probleminhas técnicos acabaram rolando, mas faz parte. Feliz de vocês estarem aqui conosco. E hoje a gente vai discutir a respeito da atualidade de Lenin, as lutas anticolonialistas e a luta pela Palestina. Mas antes, eu queria apresentar a vocês a nova edição da Jacobina, que já está disponível no nosso site. Nós temos também Filhos da Palestina, que está sendo exposto na banquinha lá fora, junto com os demais livros sobre Lenin e a questão palestina. E eu queria começar com o Pedro, que está organizando o livro Lenin Anticolonial, a respeito da atualidade da luta anticolonialista e da influência do pensamento leninista nas revoltas anticoloniais na história do mundo. Então, Pedro, está com a palavra. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Silva. Eu sou ex-apresentador do Antifacast, o podcast da Ação Antifascista São Paulo. Atualmente eu estou num podcast próprio, Marxismo Periférico, onde eu me dedico a discutir a obra de pensadores marxistas da África, da América Latina e da Ásia. Sou bacharel em Geografia, mestre em Integração da América Latina pela UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e estou organizando esse livro, com textos do Lenin sobre a questão anticolonial, que, na verdade, é uma questão central no pensamento leninista. Eu cheguei nesse tema através de algumas inquietações. Eu estudei na UNILA e lá a gente tinha muito acesso a autores do giro decolonial, autores pós-coloniais, e sempre houve essa crítica a um suposto caráter etnocêntrico do marxismo, da obra do Marx, do Engels e do marxismo em geral. Só que a partir desses autores, eu acabei chegando a autores marxistas, como, por exemplo, Mariátegui, que é muito citado pelo pessoal do giro decolonial, ou o Fanon, que os pós-coloniais gostam bastante, e me causava muito estranhamento que esses autores não faziam essa mesma crítica. Então eu comecei a achar meio estranho e aprofundar mais as leituras na obra do Marx e do Lenin, muito voltado a essa crítica do liberalismo, enfim, do colonialismo. E, enfim, comecei a entender melhor que tem apesar de alguns pontos realmente problemáticos na obra de Marx e de Lenin, de Engels, tem toda uma trajetória intelectual que eles vão desenvolvendo ao longo da vida e que eles superam isso rumo ao entendimento do real caráter, do colonialismo. E aí eu falei, legal, isso aqui é uma base para eu me aprofundar nessa questão a partir da obra do Lenin. E aí eu fiquei muito surpreso, que eu fui buscar as referências dele e eu tive muita dificuldade em achar a maior parte dos textos, não tem em português, ou então está perdido aí em não sei quantos tomos de obras completas do Lenin, e ficar catando de PDF em PDF era muito difícil, E aí eu fui atrás, consegui achar uma publicação do editorial Progresso, lá dos anos 70, onde tem uma coletânea desses textos. E aí eu falei com o Cauê, lá com o pessoal da Autonomia, e eles mostraram a boa vontade, a vontade de fazer essa publicação e contribuir com o avanço dessa discussão. A gente já tem textos como, por exemplo, não só do Lossurdo, tem do Vijay Prashad falando dessa centralidade da luta anticolonial, da autodeterminação dos povos na obra do Lenin, e acho que foi um tema negligenciado durante um bom tempo aqui no Brasil. Apesar de alguns camaradas, o próprio Jones Manuel, que está escrevendo o prefácio do livro, ele tem uma publicação sobre, e aí você vai ver que a maior parte das referências que ele pegou foi o próprio Lossurdo, também não teve facilidade para encontrar os textos do Lenin. Enfim,
E aí essa publicação a gente está organizando, dividida em 3 períodos, né? Um período que compreende de 1905 a 1914, que é um período de efervescência revolucionária, né? A gente tem em 1905 a primeira Revolução Russa, tem a Revolução Constitucionalista Persa, que hoje é o Irã, né? De 1905 a 1911, que pautava a República, né, acabar com o domínio do Shah e o domínio imperialista da Inglaterra. Temos a Revolução dos Jovens Turcos, de 1908 a 1909, a Revolução Democrático-Burguesa na China, que instituiu a República da China, né, em 1911, e temos as Guerras Balcânicas, que culminaram com a Primeira Guerra Mundial, todas elas relacionadas com esse tema, né, do domínio imperialista de outros países e colonial mais direto. Então, o Lenin ele começa refletindo sobre esse momento de efervescência, né? E, apesar desse movimento não ter logrado grandes revoluções, não ter se consolidado por conta da força que as potências imperialistas tinham naquele momento, o Lenin vai apontar que ela tem um grande significado histórico, que mostra o momento do que ele chama de despertar dos povos, né? Adormecidos, da periferia, né? do capitalismo, e que ela tem uma importância tática fundamental na construção do socialismo internacional. Ele, inclusive, vai apontar uma contradição, tem um textinho que ele é emblemático, deixa eu até sacar o celular aqui, que eu separei um pedaço dele, que é a Europa atrasada e a Ásia avançada, que é um texto fundamental para quando a gente vai discutir essa influência da luta anticolonial na obra do Lenin, e que, inclusive, é um dos que não tem tradução em português. Não encontrei. E aí ele vai falar o seguinte, ó: na Europa avançada, manda uma burguesia que apoia o atraso. Em nossos dias, a Europa não é avançada graças à burguesia, mas apesar dela, pois só o proletariado engrossa constantemente com milhões de homens as fileiras dos que lutam por um futuro melhor. Só o proletariado mantém e difunde uma hostilidade desapiedada contra o atraso, a barbárie, os privilégios, a escravidão e a humilhação do homem pelo homem. Na Europa avançada, só o proletariado é a classe avançada. E a burguesia, ainda viva, está disposta a todas as selvagerias, crueldades e crimes para salvaguardar a escravidão capitalista que perece. E não se pode dar um exemplo mais eficiente desta decomposição de toda a burguesia europeia que o apoio que presta à reação na Ásia, em defesa dos interesses egoístas de financistas e ladrões capitalistas. Então, a Europa avançada começará a vociferar sobre a civilização, ordem, cultura e pátria, colocará em ação os canhões e esmagará a República da Ásia atrasada, em aliança com Yuan Shikai, o aventureiro traidor e amigo da reação. Todos os comandantes da Europa, toda a burguesia europeia está em aliança com as forças da reação e do medievo na China. Em vez disso, toda a jovem Ásia, quer dizer, as centenas de milhões de trabalhadores da Ásia, tem um firme aliado no proletariado de todos os países civilizados. Não há no mundo força capaz de impedir sua vitória, que libertará tanto os povos da Europa como os da Ásia. Então, o Lenin ele traz essa questão da luta anticolonial, da autodeterminação dos povos, como um tema central, não só para esses países da periferia, que sofrem essa ingerência dos países imperialistas, mas para a própria libertação do proletariado nos países centrais. A partir disso, ele compra uma briga dentro do próprio movimento da então chamada social-democracia internacional, né? Uma parte do que ele vai chamar depois de social-chauvinistas, que são os social-democratas que abraçam esse discurso nacionalista, essa ideia de que o colonialismo vai levar a civilização para esses outros povos, e, por outro, com alguns camaradas que tinham uma posição um tanto dogmática, de achar que essa questão da autodeterminação, das lutas nacionais, seria, na verdade, um reforço de uma ideia burguesa, de nação, que separa o proletariado, enfim. E daí ele vai mostrar que não. Inclusive, ele tem um texto muito emblemático, né, que ele escreve em resposta a Rosa Luxemburgo, que chama Sobre o Direito das Nações à Autodeterminação, onde ele, inclusive, usa trechos do próprio Marx e Engels, quando eles falam da questão da Polônia e da Irlanda, né, como que a libertação da Polônia em relação ao Império Russo e a libertação da Irlanda em relação à Inglaterra são temas fundamentais para o avanço da luta da classe trabalhadora na Europa como um todo.
Inclusive, ele aponta, né, que existe, de certa forma, ele não fala com essas palavras, mas é o que dá a entender ao longo de toda a leitura de todos os textos, é que existe meio que uma obrigação de apoio, né, desses países, da população, dos trabalhadores desses países centrais, à luta de libertação, que em algum momento ele vai até falar, ó, tem duas formas do capital se desenvolver nesse plano da política, assim, né? Tem o capital outubrista, que é um capital que atua de forma mais incisiva contra a classe trabalhadora, com caráter mais autoritário, e o que ele chama de capital democrático. Então, nos países centrais, quando a gente luta para tirar esse capital outubrista e ter condições mais tranquilas assim para desenvolver a luta, esse capital outubrista acaba indo para as colônias. Então, a partir da luta nas colônias, para tirar esse capital de lá também, eles conseguem reverter para o capital democrático e, de certa forma, ir dilapidando aos poucos o poder do capitalismo na tomada do poder. Isso também faz coro com Marx e com Engels, né? Engels tem até uma frase emblemática que ele fala que um povo não pode ser livre oprimindo outros povos. Inclusive, na questão do próprio socialismo, né? Ele afirma que as nações têm que ter esse princípio de autodeterminação respeitado para elas mesmas construírem o próprio socialismo dentro delas. E ele afirma que isso não pode ser imposto. Eu acho que faz até um pouco de coro também, né? Com aquela ideia que vai ser desenvolvida já depois da Segunda Guerra, com autores como Fanon, Aimé Césaire, que eles vão apontar, olha só, tudo que aconteceu na Europa foi o quê? Ela aplicando, dentro dos próprios limites dela, o que foi feito antes nas colônias. Então, tem essa ideia de que sempre que recrudesce as relações nas colônias, isso pode voltar para a própria Europa também. E isso aí tem vários exemplos na história, né? A gente tem aqui no próprio Brasil, né? A gente teve a intervenção no Haiti, e isso serviu o quê? Para fortalecer material e moralmente as Forças Armadas, e depois a gente teve aqui dentro, teve intervenção no Rio de Janeiro, teve esse abraço deles, né, ao golpismo, quase foi até as últimas consequências aí. Então tem o Lenin, ele coloca essa questão central não apenas na luta de libertação lá, mas para o avanço do socialismo dentro da própria Europa. O segundo momento já em meio à Primeira Guerra Mundial, que o Lenin vai começar a afirmar o caráter imperialista da guerra, né? E ele coloca essa questão colonial no centro, porque é isso, elas estão disputando, as potências imperialistas estão disputando, entre outras coisas, o domínio das colônias, né? Uma tentando pegar a colônia da outra. E ele também faz a crítica da guerra como barbárie, esse acho que é um dos elementos mais importantes assim, para a gente tratar, no que diz respeito ao ineditismo desses textos, é quando ele parte para uma teorização militar, né, sobre a natureza da guerra. E, em algum momento, ele está lá criticando a guerra, falando que é uma barbárie imposta contra o proletariado, mas ele não faz essa crítica de uma forma de um pacifismo abstrato e generalista. Ele, inclusive, tem textos no meio dessa coletânea analisando a natureza da guerra e como é importante, inclusive, os povos colonizados e vítimas do imperialismo se organizarem militarmente para combater a ingerência de outros países. Ele afirma, inclusive, o caráter dialético que a guerra pode ter no desenvolvimento de uma nação soberana e como isso pode se converter mais tarde em uma guerra de imposição e de julgo de outras populações. Então, de forma nenhuma, ele faz essa defesa da paz ou da guerra de uma forma abstrata, né? Sempre partindo das condições materiais. Tem um texto também muito interessante onde ele analisa a própria Itália, né? Que foi um país que, em meados do século XIX, conseguiu derrubar o jugo da Áustria, mas no começo do século XX já estava disputando com as outras nações imperialistas para ter colônias também e tomar a colônia das outras. Enfim, esse é o segundo momento, né? Ele vai se dedicar muito a essa questão da Primeira Guerra Mundial. E no terceiro momento, ele já pós-revolução, que não é para nada, o pessoal da Rússia é um período de paz, né? Eles entram num período de guerra civil que vai se prolongar ali até pelo menos 1922, 23, com a consolidação da União Soviética, onde ele reafirma esse princípio de autodeterminação dos povos a partir de diretivas e informes ao partido, aos congressos das organizações comunistas da Ásia, o Congresso de Baku, em 1920, dos soviéticos, Terceira Internacional, enfim. Tem uma série de documentos e de diretivas que foram publicadas que mostram o compromisso que o Lenin tinha. E, mais ainda, ele começa a dar acenos a outros movimentos de libertação de outros povos
e a situação de minorias políticas dentro das próprias potências. Então, em mais de um momento, ele mostra uma preocupação com a situação dos trabalhadores negros nos Estados Unidos. Isso se torna um requisito para entrar na Terceira Internacional. Os trabalhadores que fazem parte desses países colonialistas rechaçarem veementemente essa política, inclusive apoiarem os movimentos de libertação dos países colonizados. Enfim, acho que esse é um pouco assim, do que vocês podem encontrar nesse livro. Eu acho que ele é muito importante para a gente retomar essa discussão. Como eu disse, foi muito deixada de lado aqui no Brasil. Não só no Brasil, né? Como eu falei, para ter apenas uma publicação, duas, se a gente for contar que ela foi publicada em espanhol e em inglês na década de 70, e não se ter mais nenhuma coletânea desse tipo de fácil acesso, é muito complicado. E a gente está tentando organizar algo que aborde o tema em todas as dimensões da obra do Lenin, né? Desde filosofia política, economia, sociologia, inclusive, né? Ciências militares, enfim. E mais do que isso, não só na teoria, demonstrar que o tema da autodeterminação dos povos foi um tema paulatino na praxis do Lenin. Porque é isso, ele não apenas teorizou, como ele fez questão de que a União Soviética consolidada seguisse esses preceitos. Então, fica aí, né, a dica para vocês. O livro está em pré-venda, está com 20% de desconto lá no site da Autonomia. E, enfim, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Vamos dar prosseguimento na nossa mesa com o Breno Altman, com a palavra acerca da atualidade de Lenin e as lutas anticoloniais. Boa tarde a todos e a todas, Pedro, Soraya, Gersiane. Olha, eu achei muito interessante essa iniciativa da autonomia literária, não só para organizar o debate de hoje, mas especialmente a publicação desse livro que está em pré-venda, que o Pedro aqui fez um spoiler sobre o seu conteúdo. Porque eu acredito que o pensamento do Lenin ele nos ajuda a compreender, de uma maneira mais ampla, muitos dos fenômenos atuais, incluindo a questão palestina, embora o Lenin nunca tenha tratado diretamente da questão palestina. O Lenin é, fundamentalmente, no seu espaço de atuação e pensamento, um teórico dos processos revolucionários em países de capitalismo tardio. Ele analisa a realidade da Rússia, que é uma das nações mais, se não a mais relevante do capitalismo tardio entre o século XIX e o século XX, e ele vai desenvolver o seu pensamento a partir daquela realidade. E o que haverá de universal no pensamento do Lenin nasce dessa realidade. O Lenin era profundamente tolstoiano nessa lógica, não é? É aquela frase do Tolstói: se queres ser universal, conheça sua aldeia. Não é? Então, ele se dedicava a analisar fundamentalmente a realidade russa, o contexto, claro, no qual a realidade russa se inseria, mas a partir de uma realidade material, concreta. E, neste processo, eu creio que o Lenin introduz um elemento fundamental no marxismo do século XX. Ele introduz a questão nacional. A questão nacional não tinha relevância original na teoria de Marx e Engels. Essa questão nacional para os países periféricos e para os países coloniais, em especial, ela vai ganhar, na concepção de Lenin, um grande peso. Não é à toa que uma das suas principais obras é sobre o imperialismo, etapa superior do capitalismo. Ele vai entender a lógica dos países imperialistas, vai entender o seu recurso já na fase do capitalismo monopolista, as ações de tipo neocolonial ou a própria colonização daquele contexto, já não como um fenômeno dominante, mas como um fenômeno subordinado, ou seja, como é que o colonialismo é um instrumento do imperialismo, ao contrário das fases anteriores de desenvolvimento pré-capitalista. E ele vai se deparar com a realidade da Rússia
na qual a questão nacional tinha duas pontas, não tinha uma ponta só. Havia uma ponta que era a identificação de que os países periféricos eles sofriam uma dupla opressão. A opressão de classe, própria do desenvolvimento do capitalismo, e uma opressão nacional, daquela relação entre os países capitalistas mais desenvolvidos e os países capitalistas tardios, ou aquelas formações sociais pré-capitalistas na Ásia, na África e na América Latina que estavam subordinadas a esses países imperialistas. Isso era uma das pontas. A outra ponta é que a própria Rússia exercia sua opressão nacional sobre outros povos. Então, tinha que resolver, também do ponto de vista da realidade interna da Rússia, a Revolução Socialista tinha que resolver um problema nacional. Não é? E havia, como Pedro identificou, um enorme debate a esse respeito. Não é? Haviam pontos de vista no marxismo de que a solução da Revolução Russa deveria ser eliminar qualquer tipo de autodeterminação. A posição da Rosa Luxemburgo, ao fim e ao cabo, era contrária à autodeterminação, por exemplo. Não é? De que todas aquelas particularidades nacionais deviam estar subordinadas a um Estado único, e o Lenin se contrapõe a isso. Curiosamente, o livro mais importante na tradição bolchevique sobre o que fazer na Rússia depois da Revolução, a Soraya não vai gostar da citação, é a obra do Stalin sobre a questão das nacionalidades, onde ali é proposto claramente mecanismos de autodeterminação e como tratar o tema das nacionalidades. É um livro, é uma tese que passou a ter bastante consenso entre os bolcheviques e que recentemente foi criticada pelo Putin, né? Ou seja, a ideia de que as distintas repúblicas, as distintas nacionalidades que compunham a Rússia depois da Revolução Socialista tinham que aderir voluntariamente a um pacto federativo, que viria a ser a União Soviética, e que poderiam se desligar desse pacto também de forma voluntária, dissolvendo aquele mecanismo de opressão nacional própria do Império Russo. O Lenin introduz uma outra discussão, que é uma caracterização do nacionalismo. Ele divide o nacionalismo entre dois tipos, que havia um nacionalismo burguês, um nacional-chauvinismo, ou social-chauvinismo, quando aplicado pelas correntes sociais-democratas, e um nacionalismo revolucionário, que iria se consolidar como tese nos primeiros 4 congressos da Internacional Comunista. Ele identificava, por exemplo, que a luta anticolonial dos povos da Ásia, da África e da América Latina, que tinham como questão fundamental a libertação nacional e não a Revolução Socialista, que estes povos, ao se chocarem contra os Estados imperialistas em busca da sua independência nacional, impulsionavam um tipo de nacionalismo revolucionário que deveria receber o apoio da esquerda revolucionária, que deveria receber o apoio dos comunistas, e que eram aliados da classe operária dos países centrais do capitalismo. E essa divisão entre nacionalismo burguês e nacionalismo revolucionário, ela é fundamental para entender, na virada do século XIX para o século XX, o debate sobre a questão nacional. Entre esses debates, embora o Lenin não tenha tratado do assunto, e, na verdade, nenhuma liderança comunista daquela época tratou de uma maneira importante, há citações de algumas lideranças, mas não há estudos. Na lógica dessa discussão sobre o nacionalismo, é que devemos compreender o debate sobre o sionismo. Ou seja, que tipo de corrente é o nacionalismo? É o sionismo. Os sionistas reivindicam que o sionismo é o nacionalismo judaico. Ou seja, eles estabelecem uma característica racial a esse tipo de nacionalismo. Se nós analisarmos historicamente, e há um conjunto, aí sim, de citações em resoluções, em discursos, em notas, por parte da liderança bolchevique, que caracterizava o sionismo como um nacionalismo burguês. Por que caracterizava como um nacionalismo burguês? Porque o sionismo, como resposta ao antissemitismo, ao longo processo antissemita
como resposta à questão judaica, identificada pelo próprio Marx, no seu célebre livro sobre a questão judaica, que o sionismo era, no fundamental, uma resposta nacional chauvinista e uma resposta que interessava a uma fração determinada dos próprios judeus, que era a burguesia judaica, e que representava, portanto, uma solução contra-revolucionária e, como tal, tinha que ser tratada. E, nas primeiras décadas do século XX, pelo menos até a Segunda Guerra, desta forma foi tratada. Por que uma corrente nacional burguesa ou nacional chauvinista? Porque o sionismo ele pode ser explicado por dois fatores. Um fator é como resposta ao antissemitismo. Havia, grosso modo, duas grandes respostas ao antissemitismo naquele período, no final do século XIX e início do século XX. Uma resposta é a resposta marxista. O Marx, nesse livro sobre a questão judaica, disse que o antissemitismo só poderia ser superado quando as condições materiais da sua existência fossem superadas. Portanto, somente uma revolução socialista que acabasse com as classes sociais e a propriedade privada poderiam tirar dos ombros dos judeus a sua chaga, que era ter se desenvolvido como um povo classe que representava o capital comercial e financeiro. Uma chaga que beneficiava as frações burguesas do judaísmo, mas que era carregada por todo o judaísmo na forma da perseguição antissemita. E que, portanto, essa era a saída, a integração nas sociedades para as quais os judeus os ancestrais dos judeus daquela época haviam imigrado, e haviam imigrado há muitos séculos. A integração naquelas sociedades, a integração, a luta revolucionária, a luta socialista daquelas sociedades, era o caminho. O sionismo propunha outro caminho, que era a construção de um Estado étnico, já que os judeus não eram mais uma nacionalidade. Haviam se dissolvido como nacionalidade. E haviam se deslocado para diversas nações, primeiro na Europa, depois também para a África e as Américas. Mas o sionismo propunha uma resposta étnica, ou seja, unificar os judeus como grupo étnico, cultural e religioso num só Estado e num território do qual estava enraizada, segundo o sionismo, a ancestralidade judaica, onde tinha existido lá atrás, 2000 anos antes de Cristo, o reino unificado de Israel e Judá. O sionismo inventa a proposta de um Estado étnico num território de reivindicação histórico-religiosa, que era a Palestina, que naquele momento era, por larga maioria, um território de maioria palestina, de maioria árabe muçulmana, em 85% da sua população. Então, o sionismo é uma resposta que é identificada no movimento comunista nas primeiras 4 décadas do século XX como uma resposta nacional chauvinista e uma resposta burguesa nesse sentido. Mas esse não é o único fator do surgimento do sionismo, como uma resposta nacional chauvinista à questão judaica, que era uma questão real, né? Há alguns estudiosos, não muitos, que menosprezam a questão judaica. Muita gente tem uma opinião que menospreza o papel histórico do antissemitismo. Eu não estou entre essas pessoas. Eu creio que a questão judaica teve enorme relevância no desenvolvimento europeu e no desenvolvimento do movimento revolucionário europeu, porque há um certo momento no qual o antissemitismo, que vinha deste longo processo de consolidação, inclusive pela ação cotidiana, profunda, brutal da Igreja Católica e também dos protestantes, o antissemitismo era tão arraigado que, num determinado momento, quando os judeus como grupo étnico-cultural já haviam se empobrecido, já haviam se proletarizado, já havia grande parte do judaísmo se integrado ao movimento revolucionário depois da segunda metade do século XIX, o discurso da extrema-direita para combater a contra-revolução e carimbar
um estigma de apátrida era chamar, como fazia o Hitler, era chamar os comunistas, era chamar a revolução de conspiração judaico-comunista. A ideia de caracterizar bolcheviques, comunistas, revolucionários como judeus apátridas foi um recurso permanente da extrema-direita. Então, havia uma questão judaica de peso a ser resolvida. A resposta do sionismo é uma resposta nacional-chauvinista, contrária à resposta marxista. Mas há um segundo fator, e que isso vai ter muito que ver com o pensamento do Lenin, há um segundo fator para o surgimento do sionismo. O sionismo faz parte, embora de uma maneira secundária, das correntes ideológicas do que é o campo imperialista, aquele campo imperialista identificado pelo Lenin. Uma corrente ideológica impulsionada, embora com contradições e tensões, pelos países centrais do imperialismo. Primeiro o Reino Unido e depois pelos Estados Unidos. Qual era o grande problema? Os países imperialistas europeus precisavam, na sua lógica expansionista, destruir o Império Otomano. O Império Otomano que viria a ser aliado do Império, das chamadas potências centrais, do Império Alemão e do Império Austro-Húngaro. A Primeira Guerra Mundial é um conflito de dois blocos, entre a aliança de alemães, austro-húngaros e o Império Otomano, contra a França e a Inglaterra, que tinham a aliança do Império Russo. Era uma aliança entre os países capitalistas tardios, sequiosos por mercados e fontes de matéria-prima, destinos de investimento, contra os países do capitalismo avançado, que era exatamente o Reino Unido e a França, e seu principal aliado, que era o Império Czarista. Destruir o Império Otomano era cada vez mais importante, especialmente porque, a partir do final do século XIX e no início do século XX, se descobre uma fonte fundamental de energia para fazer funcionar as máquinas que o capitalismo colocava em movimento. Essa fonte de energia, como todos sabemos, é o petróleo. O petróleo começa a ser explorado cada vez com maior velocidade neste período do início dos primeiros 20 anos do século XX, embora já houvesse extração de petróleo anteriormente. E se vai se dando conta que o Oriente Médio, além da sua importância geopolítica e espacial, ele tinha essa enorme fonte de riqueza. Lembremos que o Reino Unido e a França, as duas potências imperialistas principais, o Reino Unido muito mais do que a França, anteriores à Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido, como a principal potência imperialista, não tinha uma gota de petróleo. O Reino Unido só descobrirá petróleo na segunda metade do século XX, o petróleo do Mar do Norte. Mas, naquele período, não tinha uma gota de petróleo. Desejava destruir o Império Otomano também para ceder às fontes de petróleo do Oriente Médio. Havia dois caminhos para o Reino Unido. E ele operou os dois caminhos o tempo todo, até chegarmos ao final da Primeira Guerra Mundial, com o acordo Sykes-Picot e com a Declaração de Balfour. Um caminho era estimular a rebelião árabe contra os otomanos. Ou seja, estimular a rebelião contra Constantinopla, atual Istambul, contra a liderança turca do Império Otomano. Este era um caminho. O outro caminho nasce com o sionismo, que era você plantar no Oriente Médio um Estado que pudesse ser aliado do sistema imperialista, que pudesse ser aliado, em particular, naquele momento em que não existia propriamente um sistema, pudesse ser um aliado do principal Estado imperialista, que era o Reino Unido. Havia contradições dentro do Reino Unido a esse respeito. Por exemplo, o Churchill era absurdamente antissemita. Descaradamente antissemita. O Churchill ele tinha uma inclinação a buscar uma aliança mais próxima dos árabes do que dos sionistas. Outras lideranças do Reino Unido, que vão prevalecer, seriam favoráveis a estimular o sionismo como um movimento de colonização e, em seguida, a implantação de um Estado sionista naquela região que pudesse ser uma cabeça de ponte do Reino Unido. Uma cabeça de ponte muito europeia, porque, fundamentalmente, os sionistas, embora houvesse todo o antissemitismo, uma parcela do judaísmo já estava incorporada à burguesia europeia.
Não é à toa que a Carta de Balfour, o chanceler britânico, em 1917, é um documento diplomático muito raro. Não é destinado a uma organização, não é destinado a um país, é destinado a um barão, ao barão de Rothschild, um barão de origem judaica, principal financiador do sionismo até os anos 20 do século passado, e a declaração de Balfour, que era o chanceler britânico naquele momento, Lord Balfour, a Rothschild era: fiquem tranquilos, terminada a guerra, nós ampararemos a sua reivindicação de construir um lar nacional judaico na Palestina. Vocês tratem de evitar exageros com os palestinos, mas nós vamos garantir o Estado de vocês. Essa é a essência da declaração de Lord Balfour. Promessa semelhante o Reino Unido faz aos árabes. Se vocês se rebelarem contra os turcos, vocês poderão ter independência e vocês poderão construir uma república árabe. A promessa aos sionistas ela é cumprida, porque o sionismo se incorpora ao campo imperialista. A promessa aos árabes jamais foi cumprida, ao contrário, ao acordo secreto de 1916, o acordo Sykes-Picot, que introduz, inclusive, uma palavra na língua portuguesa e nas línguas latinas, que é picotear, vem de picot, porque o que eles pegam é o mapa do que eram as regiões hoje árabes do Império Otomano e picotam, países por países, qual vai pertencer à França, qual vai pertencer ao Reino Unido, e até para a Itália sobrou, né? Porque a Itália pode ter a Líbia. Então, há uma picotagem dos países, do que viriam a ser os países árabes, em função deste acordo secreto entre a França e o Reino Unido, para enfraquecer os árabes. Eles estimulam as lideranças árabes contra o Império Otomano, mas não havia confiança por parte do Reino Unido nas lideranças árabes. E achavam que os árabes unificados seriam uma força anticolonial relevante, seria uma força anti-imperialista relevante, eles tinham que ser divididos artificialmente, como foram pelo acordo Sykes-Picot, e submetidos à dominação colonial. Os países árabes colonizados depois da Primeira Guerra, eles só alcançariam sua independência a partir dos anos 30. Ou seja, vamos ter aí quase que 20 anos de colonização dos países árabes, uns com o Reino Unido, outros com a França. Mas o sionismo é estimulado o tempo todo. O sionismo não apenas ele surge como uma corrente nacionalista burguesa, como parte do campo imperialista. Tanto na sua versão mais radical, que é o sionismo, chamado sionismo revisionista, que é o sionismo inspirado diretamente por Theodor Herzl, que era o sionismo mais agressivo, mais claramente fundamentalista, de construção desse Estado étnico na Palestina, como também os chamados setores moderados do sionismo, que se identificavam naquele momento como sionismo socialista, o sionismo trabalhista. Isso tampouco é uma novidade. O Pedro aqui já citou, de uma maneira ainda breve, mas no livro certamente isso aparecerá, como a social-democracia, a Segunda Internacional, pós-morte do Engels, como a Segunda Internacional será predominantemente, no século XX, especialmente entre os anos 10, a partir dos anos 10, será uma corrente política favorável à colonização de outros países pelas suas próprias burguesias. A ruptura da esquerda revolucionária, chefiada por Lenin, contra a Segunda Internacional é em torno do tema da Primeira Guerra Mundial. Quando os partidos sociais-democratas, e principalmente o SPD alemão, apoiam suas próprias burguesias contra as demais burguesias naquela guerra interimperialista que foi a Primeira Guerra Mundial. A social-democracia, desde então, ela é francamente pró-colonial, francamente pró-imperialista, desde que fosse o imperialismo da sua própria burguesia, e depois da Segunda Guerra Mundial, a social-democracia passa a ser uma corrente integrada ao sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. Então, não é uma surpresa que esses setores do sionismo, que defendiam, do ponto de vista de projeto econômico, algo parecido ao socialismo reformista da Segunda Internacional, eles fossem defensores desse estado de bem-estar social para os judeus, e exclusivamente para os judeus,
e estivessem integrados ao sistema imperialista que protegia suas ambições racistas e coloniais. O Estado sionista jamais teria se consolidado ao longo do tempo sem um fortíssimo apoio do campo imperialista no pré-Segunda Guerra e do sistema imperialista depois da Segunda Guerra Mundial. Então, esse é o segundo fator do surgimento do sionismo. Ou seja, ele nasce como uma das correntes do campo imperialista que vai se desenvolvendo a partir do século XIX. É possível compreender, então, o sionismo como uma variável do processo tardio de colonização derivado da expansão imperialista. O que é esse processo tardio? É o processo decorrente da Primeira Guerra Mundial, pelo qual os países imperialistas vitoriosos redividem entre si os territórios coloniais e estabelecem novos territórios coloniais. O sionismo faz parte disso, parte deste processo. Por isso que lutar contra o sionismo, para além de ser a luta contra um racismo específico, que é aquele racismo implementado pelo sionismo na Palestina, desde o período da colonização por povoamento, que é quando o Fundo Nacional Judaico, alimentado pelos recursos financeiros da burguesia judaico sionista norte-americana e europeia, vai comprando terras dos árabes e trazendo imigrantes dos países da Europa Oriental, desde esse momento, passando pela colonização por segregação, que é quando os sionistas vão criando instituições e empresas exclusivamente para judeus, segregando a população palestina de qualquer tipo de benefício ou até mesmo de incorporação ao trabalho assalariado, até o colonialismo por ocupação militar, que vai ser o traço fundamental na Constituição do Estado de Israel, da Nakba, e certamente sobre isso a Soraya vai desenvolver com muito maior propriedade. Então, não é apenas o sionismo não é apenas um inimigo em função do seu papel racista e colonial. É também em função do seu papel imperialista. Primeiro, associado ao Reino Unido, claro, com contradições, porque os interesses fundamentais confluíam, mas havia disputa, porque o Reino Unido era uma grande potência que tinha um papel colonial sobre a Palestina, portanto, houve momentos de choque entre o sionismo e o mandato britânico, momentos até de choque armado entre o sionismo e o mandato britânico. Mas, no fundamental, o sionismo nasce como aliado do Reino Unido e, depois da Segunda Guerra Mundial, plenamente incorporado, após alguns anos de consolidação, plenamente incorporado ao sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. É uma outra discussão, mas, a meu juízo, quer dizer, nós temos uma mudança fundamental no imperialismo depois da Segunda Guerra Mundial. Deixam de haver um campo no qual diversos estados imperialistas disputam entre si a repartição do mundo e passa a haver um sistema comandado pelos Estados Unidos que subordina todos os interesses imperialistas à sua hegemonia. E, portanto, o peso da luta interimperialista diminui muito por conta dessa hegemonia norte-americana, e o sionismo está plenamente incorporado, especialmente a partir de 52, 53, está plenamente incorporado a esse sistema imperialista. Portanto, lutar contra o sionismo não é apenas uma luta antirracista e anticolonial pela defesa do povo palestino, o que por si só já seria suficientemente mobilizador, ou deveria ser suficientemente mobilizador, como faz parte também da luta antiimperialista. O sionismo cumpre um papel na luta antiimperialista, e um papel que não se restringe à Palestina, porque o sionismo ele tem como seu comando fundamental, ou seja, um setor destacado do capital, que se alinha ao Estado sionista e que não está presente só em Israel. Está presente nas mais diferentes sociedades capitalistas do Ocidente, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, na França, no Reino Unido, joga um papel econômico, um papel cultural e um papel político, como nós estamos assistindo. Infelizmente, na maior parte dos países, estamos só assistindo, não se está combatendo contra isso, que é o altíssimo grau de intervenção, de interferência
dos tentáculos do Estado sionista nas nossas sociedades. A gente está vendo aqui no Brasil a ação da CONIB, a ação de uma ONG norte-americana com uma sucursal brasileira, que busca ditar cartas sobre o que pode e o que não pode ser falado sobre o Estado de Israel. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Nós vimos a demissão da reitora de Harvard, da primeira mulher negra a dirigir Harvard, que foi demitida por conta de ter uma postura moderadamente crítica ao Estado de Israel. Então, essa é a síntese que eu creio que se possa fazer nas relações entre o sionismo, a questão palestina e o pensamento de Lenin. Só para concluir, e eu quero aqui reforçar esse trabalho do Pedro em relação aos textos anticoloniais de Lenin, Lenin, mesmo na esquerda, porque a esquerda sofreu uma influência brutal nos últimos 30 anos das ideias liberais, que vem na garupa de formulações sempre muito modernas. Então, qualquer esforço para trazer, especialmente para dentro da esquerda, o estudo e o debate sobre as ideias de Lenin, para mim é uma questão fundamental. Sem o pensamento de Lenin, é impraticável compreender o imperialismo e as formas, as estratégias para lutar contra o imperialismo. Muito obrigado. Agora a gente vai prosseguir com a Soraya, jornalista brasileiro-palestina, ativista há muitos anos, toda uma vida pela libertação palestina. Então, Soraya, eu queria que você falasse para a gente também um pouco mais sobre isso, sobre como a gente pode aplicar a visão revolucionária de Lenin na libertação da Palestina hoje. Obrigada. Boa tarde, Pedro, Breno, Gersiane, pessoal que está aqui. Quero agradecer muito o convite, a oportunidade. A gente tem falado que todo lugar que a gente pode levar as nossas vozes, as vozes palestinas, o que nós vemos e a nossa vida, que é parte da nossa vida todos os dias, é muito importante. Quero saudar aqui a iniciativa de escrever esse livro, Lenin, Anticolonial, muito importante. Nos 100 anos da morte de Lenin, resgatar o pensamento, a teoria e prática desse revolucionário tão importante, fundamental, que pena que a gente não tem um Lenin hoje, é fundamental para a gente, né? A atualidade dele, o legado, está presente em todas as nossas lutas, todos os dias. Lenin teve uma longa, os bolcheviques tiveram uma longa elaboração sobre o direito à autodeterminação dos povos, a questão da opressão nacional como parte da luta revolucionária geral, como parte da luta revolucionária e da estratégia da Revolução Socialista Mundial. E Lenin tem uma obra magistral, que é Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, né, escrita em 1916, a primeira edição em 1917, em que ele vai falar, né, que, pela sua essência econômica, o imperialismo é o capitalismo monopolista. E esse monopólio surge da política colonial, agregando, então, justamente a usurpação das fontes de matérias-primas, exportação de capitais e a divisão do mundo em esferas de influência. Tudo o que a gente vai ver, de fato, acontecer, né, a partir dessa fase superior do capitalismo, o imperialismo, na região do Oriente Médio e norte da África. E está colocada aí a importância do direito à autodeterminação e da opressão nacional o tempo todo para a gente. Acho que a Palestina, eu tenho dito em todos os lugares, e não só eu, como o revolucionário marxista palestino, Ghassan Kanafani, que tem até o livro dele aqui, né, que escrevia os contos sobre o refúgio, mas tinha uma elaboração política como marxista que é pouco conhecida, e dizia que a causa palestina é a causa da humanidade e a causa símbolo das nossas lutas contra a opressão e a exploração em qualquer parte do mundo. Ela é internacionalista por excelência. Está totalmente atrelada ao pensamento de Lenin, na questão do direito à autodeterminação e opressão nacional como parte da luta mais geral. E
a gente vê que é exatamente isso, né? O que foi colocado aqui pelo Pedro, né? Que nenhum de nós vai ser livre enquanto a causa palestina não tiver solução, portanto, enquanto os palestinos não forem livres, enquanto todo mundo, todos os trabalhadores e trabalhadoras não forem livres, é o que está aí presente na atualidade. Eu estava pensando, enquanto eu reli algumas passagens do Lenin, inclusive a questão do imperialismo, que muitas vezes a gente ouve falar, né, e eu já ouvi falar isso, inclusive, de judeus antisionistas, né, e tal, acho muito importante, são nossos aliados, que o sionismo era um movimento de autodeterminação dos judeus. E penso que isso é um erro. O sionismo nunca foi um movimento de autodeterminação, porque um movimento de autodeterminação, ao pensar no direito à autodeterminação, necessariamente deveria estar e está vinculado a um movimento de libertação nacional. E o sionismo nunca visou a libertação nacional, simplesmente porque, até como Lenin escreve num livro muito pouco conhecido, num panfleto que ele tem, que é sobre a questão judaica, que tem 24 páginas, não tem tradução, ele escreve o seguinte: ele primeiro denuncia fortemente isso que o Breno estava falando, a importância da questão judaica à época, denuncia fortemente o uso do antissemitismo pelo czarismo, pela burguesia, para dividir a classe trabalhadora, e, por isso mesmo, a importância das ideias revolucionárias, do programa e projeto revolucionário, e como os judeus se aproximavam das ideias revolucionárias. E ele escreve lá nesse texto que havia uma discussão, e nisso que o Breno estava comentando, que era uma posição reacionária dos sionistas, mas não só, porque, por exemplo, tinham os bundistas que não eram sionistas, e eles falavam em autonomia, e o Lenin se colocava contra isso, porque dizia o seguinte, que o que ele estava discorrendo sobre opressão nacional não era a questão da cultura nacional, que é uma interligação de culturas ali, e que você tinha essa ideia afastava os judeus da luta total, da luta geral contra o antissemitismo e contra a situação que era colocada para eles como bodes expiatórios. Então, nesse livro sobre a questão judaica, do Lenin, ele fala, por exemplo, que os judeus não eram uma nação. Porque, diferentemente do que acontecia na Rússia, em outras partes da Europa, eles estavam completamente assimilados. Isso vai ser discutido muito mais à frente também. Isso que o Breno falou. Eles se colocavam com uma nacionalidade, mas, na verdade, o movimento deles, que eles afirmam até hoje, que era um movimento pelo direito à autodeterminação ou independência, como eles falam no Estado de Israel, era um movimento de fora para dentro, sempre pensando numa colonização por povoamento. Isso não tem nada a ver com o direito à autodeterminação e luta contra a opressão nacional. O sionismo, que surge em fins do século XIX, sempre foi um movimento reacionário, conservador, apesar de haver aquelas correntes do sionismo que falavam do sionismo socialista ou sionismo trabalhista, e o sionismo trabalhista foi o que consolidou a Nakba, né, num processo que começa lá em fins do século XIX, e a pedra fundamental vai ser a formação do Estado racista e colonial de Israel em 15 de maio de 48, mediante limpeza étnica planejada, a Nakba. Ele sempre foi reacionário e conservador. E uma questão importante, quando se fala do direito à autodeterminação, ou se confunde o sionismo com o movimento de libertação nacional, é que sempre o sionismo, desde os trabalhistas, os socialistas, essas correntes sionistas visavam aliança com o imperialismo do momento. Não visavam uma luta contra o imperialismo, mas sabiam, né, do seu intento na região, dentro dessa divisão de esferas de influência, e sempre visavam a aliança com o imperialismo do momento, que, pós-Segunda Guerra Mundial, então, é o mandato britânico, que fica com a Palestina e outras partes da região como espólio de guerra, e se alia e
como o Breno comentou, tem a Declaração Balfour, em 1917, em que a Grã-Bretanha se declara favorável à constituição de um lar nacional judeu na Palestina. O projeto estratégico para a região do Oriente Médio e Norte da África, o projeto estratégico do imperialismo. E vai estimular, né, e esse projeto de colonização por povoamento. Colonização por povoamento, então, a imigração de judeus da Europa do Leste e Central para dentro daquelas terras e a imigração dos palestinos não judeus para fora das suas terras via limpeza étnica. A gente vai ter, então, neste processo, desde sempre, a gente vai ver o interesse do imperialismo numa região muito rica em petróleo, né, o Oriente Médio e o Norte da África, a Palestina como um coração para trânsito de mercadorias, né, ligando Ásia, Europa e um pedacinho e a África. Então, ter uma base militar do imperialismo na região, como vai se constituir o projeto colonial sionista, sempre bastante determinante e importante para o intento do imperialismo em toda a região. A gente tem, neste processo, obviamente, os palestinos promovendo várias revoltas desde os anos 20, inclusive com o protagonismo das mulheres palestinas, ao mesmo tempo o sionismo sempre trabalhando e se aproveitando dessa questão do antissemitismo nos seus locais, em vez de se unir à luta geral, afastando, inclusive, aqueles judeus, né, revolucionários que se uniam às ideias revolucionárias e iam lutar contra isso, como aconteceu na Rússia, lá em fins do século XIX, e depois, por exemplo, o Theodor Herzl, que é o pai do sionismo político moderno, chega a se reunir com von Plehve, na Rússia, o chefe do serviço secreto, né, dos pogroms ali, em 1903, e diz: me ajude a conquistar esse projeto e a gente vai garantir a defecção desses revolucionários, afirmando que o socialismo estaria reservado para o Estado de Israel, para o projeto sionista. Então, há uma negociação nesses termos, naquele sentido, né, de afastá-los dessas ideias revolucionárias. Portanto, o sionismo sempre foi contra-revolucionário. E, por isso mesmo, minoritário. No final do século XIX, o sionismo era absolutamente minoritário. E o sionismo, diferentemente do que se diz, né, de 2000 anos de retorno, que sempre a Palestina sempre foi o local sonhado para este retorno, enfim, isto é parte dos mitos, das representações do sionismo. Na verdade, no primeiro Congresso Sionista Mundial, na Basileia, na Suíça, em 1897, é que se decide pela Palestina como local para essa colonização, sempre visando a conquista da terra e do trabalho. Conquista da terra via essa colonização por povoamento, a imigração dos judeus da Europa do Leste e Central para aquelas terras, e sempre que se estabelecia um colonato, expulsão dos palestinos, carestia, e a conquista do trabalho, o trabalho exclusivo para judeus, expulsando as pessoas daquelas terras. Então, há uma série de revoltas por parte dos palestinos, anos 20, anos 30, e essa situação se acirra muito, porque a situação dos palestinos piora muito nos anos 30, acontece uma revolução poderosa na Palestina, a partir de 36, de uma greve geral, né, durante 6 meses, que é descrita pelo Ghassan Kanafani. O livrinho está aí, e eu sugiro que o pessoal leia a revolta de 36, 39 na Palestina, do Ghassan Kanafani. E começa com uma greve geral de 6 meses e se aprofunda e vira uma revolução muito importante. E essa revolução é contra o mandato britânico e a colonização sionista. Ao final, neste livro, o Kanafani vai analisar as causas da derrota dessa revolução e analisa quais são os agentes, as forças em atuação para levar essa derrota da Revolução em 39, da Revolução Palestina, que foi o momento mais próximo que se chegou da libertação da Palestina.
em 39. E ele vai identificar os inimigos da causa palestina. Imperialismo e sionismo, burguesia árabe-palestina, o que ele chamava de elite reacionária árabe-palestina, e os regimes árabes. Infelizmente, esses inimigos continuam atuais. Penso que Kanafani traduz também a visão leninista de que o imperialismo tem os seus tentáculos e tem os seus títeres e tem aqueles também, além do imperialismo, que formam esse conjunto de inimigos aí da causa palestina. Na derrota da Revolução de 39, então, os palestinos se tornam totalmente vulneráveis, são totalmente desarmados, as lideranças palestinas são enforcadas em praça pública e não podiam portar sequer uma faca de cozinha. Os anos 40 marcam a construção dos planos de limpeza étnica sionistas. E também fortemente armados naquele momento, passam a ser fortemente armados. Então, na construção desses planos de limpeza étnica, é óbvio que eles não escreviam, esse é um plano de limpeza étnica. Eles diziam planos militares, mas quando você vai ler esses 4 planos, sobretudo o plano Gimel, que é o C, e o plano D, que é o Dalet, que vai selar o destino dos palestinos, você vai ver a descrição de um plano de limpeza étnica. E com os palestinos fortemente desarmados e as milícias sionistas fortemente armadas pela União Soviética, que enviava armas via Tchecoslováquia sob Stalin, o contrário, portanto, de uma luta por direito à autodeterminação e contra a opressão nacional, o contrário do que Lenin afirmava e pregava, infelizmente, tem-se com a recomendação da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 29 de novembro de 1947, de partilha da Palestina em um Estado judeu e um árabe, mais ou menos meio a meio, na verdade, 56% para o Estado judeu, algo como 43% e alguma coisa para o Estado árabe e Jerusalém, sob administração internacional, tem-se um sinal verde para a execução desses planos militares sionistas traçados nos anos 40. O que eram esses planos? Dentro desses planos, havia os arquivos dos vilarejos, em que os sionistas haviam mapeado as aldeias palestinas, sabiam quais eram as terras mais férteis, qual o número de árvores que havia em cada aldeia, população, mulheres, homens, jovens, crianças, tudo mapeado, e ali a definição de onde eles começariam primeiro essa fase mais agressiva da limpeza étnica. E isso acontece, então, 12 dias depois da recomendação da partilha da ONU. A partilha da ONU, logicamente, num projeto colonial, quando você delega mais da metade daquelas terras para um projeto colonial sionista, você não consulta os habitantes nativos. E assim aconteceu no caso Palestina. Os palestinos nativos não judeus não foram consultados. Para vocês terem uma ideia do que era essa partilha da ONU, a aldeia da minha família, Cacum, que era uma aldeia palestina, como a maioria ali de camponeses que viviam de agricultura de subsistência, seria dividida ao meio. E quando os palestinos da aldeia ficaram sabendo como seria essa divisão, descobriram que o cemitério da aldeia e parte das casas ficaria do lado do Estado judeu. Então, meu pai contava essa história, dizia, não é possível nem enterrar os nossos mortos, nós vamos poder. E, no final, era o sinal verde para os planos de limpeza étnica. A aldeia da minha família foi inteiramente destruída nesse processo. 12 dias depois da recomendação de partilha pela Assembleia Geral das Nações Unidas, começou a fase mais agressiva da limpeza étnica, que envolveu dezenas de genocídios em aldeias. Os genocídios aconteciam quando as milícias sionistas cercavam inteiramente as aldeias, com requintes de crueldade, como aconteceu em Deir Yassin, Tantura e dezenas de outras, e que serviam de propaganda para o genocídio, para a limpeza étnica nas demais aldeias. Através de folhetos, de avisos, se vocês não saírem imediatamente, vai acontecer com vocês o que aconteceu em Deir Yassin, em Tantura e em outras aldeias. E isso ficou muito na mente dos palestinos, e a minha família contava o que aconteceu, por exemplo, em Deir Yassin, o que foi o massacre em Deir Yassin e como foi apresentado para a expulsão. Então, por exemplo, abrir a barriga das mulheres grávidas à faca,
amarrar a perna de uma pessoa num tanque no outro e abrir ao meio. Todas essas... os estupros como instrumento para o genocídio, para a limpeza étnica, e como eles anunciavam isso nas aldeias para a expulsão. A aldeia do meu pai, então, foi uma das mais de 500 destruídas na limpeza étnica, e foi o caso clássico do que aconteceu em 48. Eles cercaram a aldeia por 3 lados, 3.000 homens das milícias da Brigada Alexandrone, e deixaram uma única saída para os palestinos irem embora. Bombardearam o centro da aldeia. No final da tarde, eu estou falando do centro de uma aldeia de 2.000 habitantes, a Palestina inteira, 27 mil quilômetros quadrados. E que a praça, vamos pensar numa cidade pequenininha do interior. A aldeia do meu pai tinha 2.000 habitantes. A cidade pequenininha do interior, em que a praça é a vida comunitária. Tem lá a mesquita, na aldeia cristã tem a igreja, tem a escola, tem a vida comunitária. E no final da tarde, quando as crianças estavam saindo da escola, era a hora que os aldeões, o pessoal da vila, ia para essa praça para socializar. E foi neste momento que eles bombardearam a aldeia. Então, mataram dezenas de pessoas naquele momento, as crianças que saíam da escola, as mães. O meu pai contava essa história, que foram embora voluntariamente. E esse tipo de memória e história precisa ser contado o tempo todo para mostrar que não, que o que aconteceu ali foi um projeto de limpeza étnica. E 800 mil palestinos, então, foram expulsos violentamente. A maioria achava, vou sair hoje, volto amanhã, e nunca mais pode retornar. 2/3 da população palestina foram expulsos naquele momento para a formação do Estado racista e colonial de Israel, em 15 de maio de 48, sobre os corpos e os escombros das aldeias palestinas em 78% do território histórico palestino. 20 mil palestinos foram assassinados em 1948. Havia, naquele momento, 1,2 milhão de palestinos. 20 mil palestinos é mais de 1%. Vamos pensar em 210 milhões de brasileiros. Seria mais de 2 milhões e 100 pessoas assassinadas. Israel se criou nessas condições, nessa situação, e não parou mais de avançar no seu projeto expansionista colonial, como em 67, quando ocupou o restante da Palestina, que é o que a gente ouve falar de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental, mais 350 mil palestinos expulsos, mais 15 mil assassinados, e a questão dos refugiados continua até hoje, assim como a expansão colonial agressiva. A gente está vendo uma nova fase da Nakba agora, a catástrofe palestina, que nunca parou. E é por isso que eu digo que é uma nova fase da Nakba. A gente tem denunciado a Nakba contínua, a Nakba como um processo há mais de 100 anos, mas cuja pedra fundamental é a formação do Estado colonial e racista de Israel, em 15 de maio de 48, há mais de 75 anos. Muitos palestinos falam, são mais de 100 dias de genocídio e limpeza étnica avançada e mais de 75 anos. Não começou, portanto, em 7 de outubro, não é uma ação terrorista, tem muita representação e mentira numa ação articulada da resistência, e, na verdade, é parte do plano expansionista colonial de Israel, buscando a sua solução final, obviamente, né, com a bênção do imperialismo do momento, os Estados Unidos e os seus bilhões de dólares, né, que destinar todo ano para a sua base militar do imperialismo. Não à toa, Biden, em 1986, disse que foi o melhor investimento do imperialismo dos Estados Unidos, e que, se Israel não existisse, teriam que inventar. 86, palavras do Biden. Nós temos visto, então, uma situação que até a Anistia Internacional, Human Rights Watch e Organização Israelense de Direitos Humanos, B'Tselem, já classificaram há alguns anos como apartheid. Há uma campanha chamada pelos palestinos, aos moldes da campanha que ajudou a pôr fim ao apartheid na África do Sul, nos anos 90, por BDS, boicote, desinvestimento e sanções a Israel,
inclusive embargo militar, mas também boicote acadêmico, boicote cultural. E, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês que, se não fosse a ação do imperialismo, obviamente, porque a base militar deles na região, mas a cumplicidade internacional histórica, não estaríamos vendo o genocídio do nosso povo hoje e a limpeza étnica avançada em toda a Palestina ocupada. A gente está numa situação, como eu disse, uma nova fase da Nakba, continuidade, mas numa nova fase, em que nós temos, somente em Gaza, 26 mil palestinos assassinados nos últimos pouco mais de 100 dias. 60 desses 26 mil, algo como 11 mil são crianças e 7 mil são mulheres. Nós temos uma criança sendo assassinada em Gaza a cada 10 minutos, 2 mulheres a cada hora. Nós temos 90% dos 2,4 milhões de palestinos em Gaza, que estão colocados em um gueto há mais de 15 anos, em que nada entra ou sai sem que Israel permita. Que 40% da população de Gaza são crianças, e mais da metade tem menos de 18 anos, e esses mais da metade, com menos de 18 anos, já viveram 5 bombardeios massivos. Fora os bombardeios a conta-gotas, como havia acontecido antes do início de outubro de 2023. E como é frequente lá, a gente tem uma situação muito dramática em que dos 2,4 milhões de palestinos, 90% foram deslocados internamente. Mais uma vez, estão sendo empurrados cada vez mais para o sul. E esses palestinos de Gaza já são a maioria deslocados da Nakba de 48, remanescentes ou de origem na Nakba de 48. A crise humanitária, que já era dramática, a ponto de a ONU, em 2015, dizer que Gaza se tornaria inabitável em 5 anos. Agora, então, com Gaza totalmente destruída, mais de 70% das casas e edifícios absolutamente destruídos, sem água, sem energia elétrica, sem combustível, com agora epidemias, por exemplo, de hepatite, casos de doenças infecciosas, com as pessoas vivendo a diarreia, a contaminação do ambiente pelas bombas, inclusive químicas, armas químicas, fósforo branco, tudo isso leva a um genocídio que vai continuar. Um genocídio progressivo. Para além do cessar-fogo, nós precisamos pôr fim a esse Estado colonial, esse projeto colonial e de apartheid. Nós precisamos, sim, exigir um cessar-fogo imediato, porque é questão de vida ou morte. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, mais uma família palestina em Gaza está sendo dizimada neste momento. Mais uma criança está perdendo a vida em Gaza neste momento. Imagine, mais de 120 jornalistas são parte desse genocídio. Mais de 350 profissionais da saúde são parte desse genocídio. Inclusive funcionários da ONU, uma grande quantidade de funcionários da ONU são parte desse genocídio. E nós temos também uma limpeza étnica muito avançada na Cisjordânia, que já matou mais de 370 palestinos, somente nos mais de 100 dias. Fora o que já tinha matado antes. Antes do início de outubro, Israel já tinha matado 270 palestinos, entre os quais 65 crianças, entre Gaza e Cisjordânia. Já havia 5.200 presos políticos palestinos, submetidos às torturas institucionalizadas. E esse número saltou de forma dramática. Desde o início de outubro, 4.000 presos políticos. E tem aqueles que estão desaparecidos. A gente tem, por exemplo, conhecimento a partir da família de um brasileiro palestino, o Islam Hamed. Ninguém sabe o paradeiro dele. Faz mais de 100 dias. Ninguém sabe o paradeiro dele. Então, assim, uma situação terrível, dramática, em que a gente viu hoje, a partir da ação da África do Sul na Corte Internacional de Justiça, de 11 e 12 de janeiro, que foi colocada em 29 de dezembro de 2003, levada essa ação a partir da Convenção para a Prevenção e Punição do Genocídio. A África do Sul, em 84 páginas muito bem fundamentadas, denuncia Israel pelo crime de genocídio e pede a condenação na Corte Internacional de Justiça. Hoje, de manhã, a Corte considerou plausível a ação da África do Sul.
a Corte Internacional de Justiça trouxe, então, que as alegações da África do Sul, algumas das alegações, seriam válidas, considerou plausível e que eles tinham, sim, a jurisdição para avaliar essa questão e pediram algumas medidas provisórias. Uma das queixas é que eles não pediram um cessar-fogo, mas todas as outras questões que eles colocam só são possíveis com o cessar-fogo. Eu diria o seguinte para vocês: apesar de todo o genocídio, de toda a limpeza étnica, duas questões são absolutamente importantes. A resistência heróica e histórica palestina, porque os palestinos só existem porque resistem sob todos os meios, em todos os aspectos da sua vida. Ela continua viva. E é por isso que os palestinos não foram apagados do mapa há mais de 75 anos. E o direito à resistência é um direito legítimo dos palestinos nessas condições, nessa situação. E as mobilizações, a solidariedade internacional é fundamental em todos os lugares. A gente tem visto os judeus antisionistas se levantando também como aliados. A gente tem visto que no coração, né, do imperialismo dos Estados Unidos, há manifestações todos os dias e constrangimento todos os dias, o que mostra também uma crise do próprio imperialismo, né, e a crise interna dentro do imperialismo. E também sua crise com o próprio projeto seu, né, que é a base militar do imperialismo, que agora o Biden, que continua a financiar e armar o genocídio, e se não fosse isso, não teria esse genocídio, e os imperialismos europeus também, agora está falando na tal solução de 2 estados. Né? E será que essa solução de 2 estados atenderia ao direito à autodeterminação do povo palestino, ou a luta contra a opressão nacional colocada aqui, né, nas elaborações de Lenin? Eu penso que não. Na verdade, essa ideia, essa solução de 2 estados é uma farsa, uma invenção. Tem um livro muito importante do historiador israelense Lampap, que ele fala dos 12 mitos de Israel, e o último capítulo dele é justamente a solução de 2 estados. Qualquer coisa que você apresente diferente disso, você é antissemita. Né? Então, é engraçado, e é muito engraçado. Nós estamos falando de uma luta anticolonial, de um movimento por libertação nacional, e existe esse carimbo para qualquer coisa que seja nesta direção de luta por libertação nacional, né, de luta anticolonial. Mas a solução de 2 estados, então, se ela não fosse injusta desde sempre, porque ela estaria restrita a 22% do território histórico da Palestina, na verdade, hoje menos, porque hoje o que se tem já é um estado de apartheid colonial e os bantustões palestinos. Ela, como diz Ilan Pape, seria algo como um bantustão palestino, uma autonomia com dependência integral, né, uma autonomia muito entre aspas, e um bantustão palestino. Isso não é libertação. Ou a gente acreditaria que na luta contra o apartheid na África do Sul seria libertação, vamos deixar esse bantustão aqui, sem esse regime severo do apartheid, está tudo certo. Isso vai livrar todos os negros do apartheid, né, que sofrem dos brancos aqui na África do Sul. Não. Nós lutamos pelo fim do regime do apartheid. Da mesma forma, nós temos que lutar pela derrota do projeto colonial sionista e pelo fim do apartheid. E essa é a possibilidade de uma solução justa para o povo palestino. Ao mesmo tempo, essa solução de 2 estados, inviável pela expansão colonial agressiva, e que não significa a libertação nacional, portanto, e o direito à autodeterminação dos povos, a luta contra a opressão nacional de fato, mas um mito, uma invenção e uma farsa que, infelizmente, o mundo continua falando por aí, ela está
se ela não fosse injusta desde sempre, porque ela não contempla a totalidade do povo palestino, porque nós somos 13 milhões, metade fora das suas terras, mais de 6 milhões em campos de refugiados, num raio de 150 quilômetros da Palestina histórica, milhares na diáspora. Nós temos 2,4 milhões de palestinos sob genocídio em Gaza, nessas condições dramáticas. Nós temos algo como 3,5 milhões de palestinos entre Jerusalém Oriental e Cisjordânia, sob apartheid, sob colonização, sob limpeza étnica avançada, e sob os colonos que escrevem morte aos árabes nas paredes e estão promovendo pogroms nas aldeias, despovoando cada vez mais aldeias, bombardeios também nos campos de refugiados palestinos na Cisjordânia, né? A gente tem também 1,9 milhão de palestinos remanescentes das famílias de 48, que vivem onde hoje é o Estado de Israel, área ocupada em 48, e que tem 65 leis racistas contra eles. Tem dezenas de aldeias beduínas em que Israel não fornece nem sequer serviço básico. Nessa tal solução de 2 estados que está se falando por aí, eles vão desmantelar 700 mil colonos? Porque eu consigo entender alguém que está submetido a uma limpeza étnica todo dia falar melhor isso do que a bota do colonizador no nosso pescoço. Mas os palestinos sabem que nem isso é verdade. E que, na verdade, no máximo que acontecer é um cala-boca, dar alguma migalha para os palestinos para parar a derrota política de Israel e para o imperialismo salvar o seu projeto colonial na região, tão importante para continuar a usurpar as riquezas na região, continuar a controlar toda aquela região e manter o seu pé ali. Então, eu penso que, se a gente for colocar, então, essa questão do direito à autodeterminação e a luta contra a opressão nacional de forma consequente, nós temos que defender a luta do povo palestino sob todos os meios, o direito à resistência sob todos os meios, na sua luta por libertação nacional, pensando no que a gente defende, que é um Estado único palestino, laico, livre, democrático, não racista, com o retorno dos milhões de refugiados às suas terras. Uma vez eu escutei que essa bandeira, que é a bandeira tradicional da OLP, né, está na Carta de Princípios da Organização para a Libertação da Palestina, de 64, depois só atualizada em 68, quando incorpora também, logicamente, os territórios ocupados em 67, que, na verdade, estaria contra a proposta, né, de uma Palestina socialista, evolucionária. E, na verdade, a resposta, eu acho que, de novo, a gente encontra em Lenin, quando ele diz que a luta pelo direito à autodeterminação, no caso de uma opressão nacional, é parte da luta geral. É parte da luta revolucionária, não em etapas, mas como parte de uma luta permanente rumo à evolução socialista mundial. E, para os palestinos, lutar contra a opressão nacional é, sim, parte dessa luta para que a gente possa ter uma libertação nacional do rio ao mar. É uma luta e uma questão de vida ou morte, mas é mais. É uma luta da humanidade, né, para que o imperialismo e todos os seus títeres na região tirem as suas botas dali e deixem os palestinos viverem. Obrigada. Bem, nós gostaríamos agora de abrir perguntas para o público. Quem tiver alguma pergunta... Eu não estou te vendo. Oi. Nós temos que entender a questão do Hamas com muito cuidado. A primeira coisa é não comprar gato por lebre. Até agora nós temos uma versão sobre o que aconteceu no 7 de outubro muito controlada pelo governo de Israel. Nós não tivemos uma investigação independente sobre o que veio acontecer no dia 7 de outubro. De toda maneira, é evidente, houve ali uma ação extremamente violenta. É um fato. Embora essa versão oficial esteja carregada de invencionices, ou exageros, ou extrapolações que estão sendo desmentidas pela própria imprensa israelense. Ainda assim,
eu considero, são 3 respostas que eu daria à sua questão. Primeiro, que o povo palestino estava no direito de reagir. A situação que a gente está vivendo hoje, ela não é provocada pelo que aconteceu no dia 7 de outubro. Ela é provocada pelo que aconteceu no dia 15 de maio de 1948. E tudo o que veio depois disso. A guerra tem 75 anos. Não é? É uma guerra entre um Estado colonial e um povo colonizado. Ela teve vários capítulos, essa guerra, mas é uma guerra contínua entre um Estado colonial e um povo colonizado. Se você pegar o período de tempo entre 2000 e 2023, 11 mil palestinos foram mortos antes do dia 7 de outubro de 2023. A maior parte desses 11 mil palestinos civis, mulheres e crianças. Em diversos ataques, com essas características que a gente está assistindo, bombardeios cegos, por parte do Estado de Israel. Então, podemos criticar ou não, podemos achar exagerada a violência ou não, mas o fato é que a ação do Hamas no dia 7 de outubro é uma reação a uma situação criada pelo Estado de Israel. Podemos concordar ou não, mas quem exerceu o direito de autodefesa foi a resistência palestina. Não é o Estado de Israel que está exercendo seu direito de autodefesa. Nesse momento, o Estado de Israel está exercendo o seu poderio de tentar conservar, através de práticas genocidas, o seu domínio colonial, que data institucionalmente desde 1948. Segundo, sobre a eficácia. Por tudo que eu conheço, o que eu ouço, e que leio e que vejo, seria impensável imaginar que a ação da resistência palestina no dia 7 de outubro não tivesse calculado qual seria a reação do Estado de Israel. Não é? Todos nós sabíamos qual seria a reação do Estado de Israel no exato momento em que tivemos acesso à informação da ação do dia 7 de outubro. E eu acho que faz parte de uma estratégia. Eu vou te dizer uma coisa, eu acho que é uma estratégia que está sendo relativamente bem sucedida. Vamos dar um exemplo trivial. Nós estaríamos aqui, na tarde desse 26 de janeiro, conversando sobre a questão palestina, se não fosse o 7 de outubro? Milhões e milhões de pessoas estariam nas ruas de todo o mundo, na maior onda de manifestações populares desde a Guerra do Vietnã, se não fosse o 7 de outubro? As instituições internacionais não teriam chefes de estados bacanas, incluindo o presidente Lula, que ia lá no microfone e falava da questão palestina e defendia essa fórmula, que eu também concordo com a Soraya, que é uma fórmula que não tem nenhum futuro, que é essa história dos 2 estados. Mas era por isso, uma espécie de bater continência bandeira, né? Você faz uma homenagem e a vida segue normal. Então, o 7 de outubro teve um enorme impacto. Eu faço uma comparação histórica. Guardadas as devidas proporções e os processos, não é? Para a gente compreender a relação entre a questão militar e a questão política. Em 1968, o Vietnã desencadeia a ofensiva do Tet. O Tet é o Ano Novo vietnamita. No Ano Novo vietnamita, deflagra a ofensiva do Tet. Uma ação violentíssima que teve aproximadamente 200 alvos numa única noite. Contra o exército norte-americano, contra o exército do Vietnã do Sul, contra alvos civis do Vietnã do Sul, contra alvos civis norte-americanos. E a reação norte-americana e do seu exército títere, que era o exército do Vietnã do Sul, foi brutal. Mas dezenas de milhares de combatentes vietnamitas foram mortos nas semanas seguintes. Parecia que o Vietnã tinha sido massacrado na resposta dos Estados Unidos ao Vietnã. Uma famosa jornalista italiana, Oriana Falati, entrevista, então, Nguyen Von Giap, que era o chefe militar do Vietnã. E ela faz uma pergunta. Qual é o balanço que vocês fazem do fracasso da ofensiva do Tet? Isso era em 1968. O Giap olhou para Oriana Falati, o Giap tinha 1,54 m, a altura média do Vietnã, né? 1,54 m. Ele olhou para Oriana Falati e falou, mas quem disse que a gente perdeu? Não, mas vocês tiveram 400 mil mortos
E os Estados Unidos não perderam 12 mil homens nas semanas seguintes. Ele disse, mas uma guerra não se calcula pelo número de perda. Uma guerra se calcula, em primeiro lugar, pela resiliência de um povo em enfrentar aquela situação. E, segundo, pelo resultado político que a confrontação militar gera. E ele complementava, com a ofensiva do Tet, nós ganhamos a guerra. É uma questão de tempo dos Estados Unidos abandonarem o campo de batalha. 5 anos depois, Acordo de Paris, os Estados Unidos saem do Vietnã. 2 anos depois, o Vietnã é unificado sob a direção do Partido Comunista e o chefe de Estado-Maior do Exército Vietnamita continuava a ser Nguyen Van Giap e todo o Vietnã passava a ser uma nação, uma república socialista. Eu tenho que guardar as proporções. Eu não estou dizendo que a resistência palestina vai chegar a Tel Aviv. Não é disso que se trata, não é esta comparação. É a comparação da relação entre a questão militar e a questão política. Jamais o Estado de Israel esteve tão isolado como agora. Jamais. Jamais em 75 anos. A decisão da Corte Internacional de Justiça hoje, embora parcial, no sentido de incompleta, ela é histórica, ela é impensável alguns anos atrás. O Estado de Israel está entrando num processo de isolamento tão forte que há rupturas dentro do próprio sionismo. Infelizmente, não no Brasil, até agora, mas nos Estados Unidos, uma fração da comunidade judaica sionista, até outro dia, está rompendo com o sionismo. Publicamente, é só procurar no YouTube a quantidade de judeus norte-americanos que dizem eu fui criado numa família sionista, eu acreditava que o sionismo era a autodeterminação do povo judeu, eu acreditava que o sionismo propunha que sim, todo mundo ia viver feliz, de forma mais ou menos... Eu não acredito mais nada disso, não passa de uma enganação, eu fui enganado minha vida inteira, eu já briguei com a minha família e eu estou indo a todas as manifestações. Assim, muitos e muitos e muitos, até mesmo em Israel começam a ver isso. Então, é um movimento que é de muito sofrimento, porque são 26 mortes, o sacrifício é gigantesco. Agora, como é que é o seu nome? Carla. Então, cara, eu não conheço nenhuma luta de libertação colonial que não tenha muito sacrifício. Não existe isso. Mas muito sacrifício. Os vietnamitas perderam 2 milhões de homens e mulheres. Os americanos perderam só 50 mil. Quem ganhou a guerra? Os nazistas perderam em todas as frentes da Segunda Guerra 10 milhões de homens. Só na frente oriental, o seu inimigo, a União Soviética, perdeu 27 milhões de pessoas. Quem ganhou a guerra? Então, a relação entre a questão militar e a questão política, ela tem que ser vista para além da superfície. Para além da superfície. A solidariedade mundial à questão palestina. A recuperação da autoestima da resistência palestina, o desespero, o enfraquecimento e a crise política instalada no Estado sionista me levam a crer que, embora a situação seja dificílima, é o momento mais frágil que essa dominação colonial e racista já viveu desde 1948. Eu tenho alguma simpatia pelo Hamas, do ponto de vista programático? Zero. É uma organização fundamentalista, religiosa, não é uma organização socialista, não é uma organização anticapitalista, não é uma organização com a qual eu tenha esse tipo de proximidade. Agora, a luta antiimperialista não é travada apenas por quem acredita no socialismo. Essa é uma das características do pensamento do Lenin, a compreensão de que há setores antiimperialistas que não são socialistas. É uma contradição. Não é? Se nós olharmos o programa do Hamas, a gente provavelmente vai se assustar com muita coisa. A posição do Hamas sobre uma série de questões nada tem a ver conosco. Mas, objetivamente, e não por usurpação, mas por eleição, em 2006, por legitimidade, o Hamas é uma organização da resistência palestina e uma organização protagonista. Eu posso preferir que a organização protagonista fosse, sei lá, a Frente Popular de Libertação da Palestina, que é marxista, marxista-leninista pra cacete, é muito mais do meu gosto, mas, efetivamente, não é a FPLP que tem a direção da resistência palestina. Como eu não acho que nós temos o direito de gourmetização, de escolher quem dirige a resistência palestina para a gente decidir se apoia ou não a resistência, nós temos que considerar a legitimidade do Hamas. E que ele desempenha objetivamente um papel positivo.
anti-imperialista, anticolonial, antirracista. Eu não tenho problemas com isso. Nós não podemos... Novamente, recorro a Lenin. Na luta anti-imperialista, nós estamos do lado de todas aquelas forças dispostas a derrotar o sistema imperialista e seus tentáculos, como é o sionismo. Depois é depois. Que tipo de sociedade? Claro, as forças marxistas ali da resistência querem uma Palestina socialista, querem um outro tipo de mundo, mas neste momento a grande questão não é essa, se a Palestina será socialista ou se ela será capitalista. Nesse momento, aliás, a grande questão é a Palestina sobreviver ao ataque genocida de Israel. Mas, do ponto de vista programático, estratégico, a grande questão é se libertar da dominação colonial sionista. Então, eu trataria dessa maneira essa questão do Hamas. E vou fazer uma última consideração histórica para a gente ter claro. Como é que a África do Sul se libertou do regime de apartheid? A mídia corporativa e até setores da esquerda, que são muito influenciados pelo pensamento liberal, e o pensamento liberal tem muita força na esquerda brasileira e mundial nos dias de hoje, para minha tristeza, e para nossa tristeza, vende a história da libertação da África do fim do apartheid da África do Sul como se fosse um processo pacífico de negociação. Resolveram sentar numa mesa, lá o Mandela, na cadeia, falou, puxa vida, é mesmo, vamos conversar. E conversando, se chegou a uma solução, acabou o regime de apartheid. Isso é uma grande mentira. Começou em 1978, para valer, quando os sul-africanos, em guerra contra Angola, e Angola era governada pelo MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, enfrentavam uma guerra civil contra a UNITA apoiada pelos Estados Unidos e pela China, naquele momento. O MPLA recebe o apoio soviético, e o apoio soviético se traduz em 50 mil soldados cubanos que vão lutar em Angola. A África do Sul desfecha um ataque contra o MPLA, e a defesa do MPLA é feita pelos soldados cubanos numa pequena cidade da África do Sul chamada Cuito Canavale. O exército sul-africano era tido como um exército invencível, como é hoje o exército de Israel. E o exército sul-africano tem sua coluna vertebral quebrada em Cuito Canavale pelo exército cubano, que estava lutando a milhares de quilômetros de distância. Não foi uma batalha estratégica, daquelas tipo Stalingrado, que decide a guerra. Foi uma pequena batalha tática. Uma ofensiva do exército sul-africano, que ele perde e é obrigado a recuar. Mas quebrou o cristal da invulnerabilidade do exército da África do Sul. O próprio regime de apartheid se deu conta que podia ser batido militarmente. E, a partir dali, se desencadeou a luta política que levaria ao fim do regime do apartheid. A Batalha de Cuito Canavale se combina com a resistência armada do Movimento de Libertação Nacional na África do Sul, liderado pelo Congresso Nacional Africano, se combina com a pressão internacional de boicote, desinvestimento e sanções, que, a partir de um certo momento, ganha adesão até mesmo das potências imperialistas, porque eles tinham que se livrar da África do Sul, que ela contaminava a situação política interna dos países capitalistas, e aí sim se chegou, é o tema de outro debate, se a solução é boa ou ruim, mas se chegou ao fim do regime de apartheid. O que eu quero dizer com essa comparação? A vitória militar da resistência palestina sobre o Estado de Israel é possível. O que é essa vitória militar? É chegar em Tel Aviv? Não. É o cessar-fogo permanente e a saída de Israel da faixa de Gaza. É o retorno ao status quo ante. É uma vitória tática, é uma vitória militar tática. Se ela vier a acontecer, será uma crise estrutural do regime sionista. Uma crise de proporções incalculáveis do regime sionista. Como aconteceu na África do Sul. Essa possibilidade está fácil? Não. Essa possibilidade está ao alcance da mão nas próximas semanas? Não. Essa possibilidade pode ser alcançada sem maiores sacrifícios do povo palestino? Não. Essa possibilidade é viável sem crescer muito a solidariedade internacional? Não. Mas essa possibilidade existe. E ela é muito mais forte hoje do que antes do 7 de outubro. E ela é muito mais forte hoje do que há um mês atrás, ou do que há uma semana atrás.
porque a crise política já está instalada no governo Netanyahu. Então, eu tenho uma avaliação que não é pessimista sobre o que aconteceu depois do 7 de outubro. Embora, é evidente que nós temos que levar em conta o enorme sacrifício que isso representou e também ter compaixão pelos civis israelenses que tombaram no 7 de outubro numa ação violenta. Não tenho problemas com isso. Eu acho que todas as mortes devem ser choradas de todos os lados. Aqui isso não resolve os problemas históricos e não resolve os problemas dos conflitos. Né? Chorar os mortos é uma coisa que, infelizmente, não é uma chave de solução. A chave de solução é encontrar uma estratégia para ganhar a guerra. E essa disputa, esse tipo de disputa, tem muito sacrifício. E os sacrifícios continuarão. Mas abriu-se uma solução, uma situação impensável antes do 7 de outubro, na minha opinião. Espero que eu tenha respondido a tua questão.